Bem, recentemente eu postei um vídeo falando sobre minha experiência de reassistir a primeira temporada de Gravity Falls. Então, hoje eu vou resumir e contar o que eu vi sobre a segunda temporada. Mas antes de começar, eu sou o Tony e não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Vamos então! Para começar, eu tenho que falar de onde tudo terminou na primeira temporada, que o Stan tinha a posse de um dos livros e também o conhecimento sobre os restantes dos diários. Além também que ele estava ativando um portal dimensional, que até então não sabemos o porquê, porém, mudando de rumo da segunda temporada da série, ela é bem mais sombria que a primeira, eu diria, tendo alguns temas e momentos mais tensos abordados por aqui, tipo, o governo tá atrás do tio Stan, Bill possui o corpo do Dipper e ainda deixa ele numa forma espectral, além também do pessoal passar um sufoco no laboratório secreto, ainda por cima ter que lutar contra o copiador de formas aterrorizante. O que não é surpresa, dado ao fato que tem criaturas bizões na cidade de Gravity Falls. Só que apesar de os personagens principais estarem acostumados já com essas bizarrices, parece que está tudo bem mais pesado e que também parece estar encaminhando para um desfecho bem mais caótico, e bota um caótico nisso. No decorrer da temporada, eles acabam descobrindo várias coisas, como um culto que apaga as memórias das pessoas de Gravity Falls e que acaba descobrindo também no processo que McGucket era um cientista que apagou as próprias memórias por conta do que tinha descoberto naquele portal. Sim, aquele mesmo portal que o tio Stan estava mexendo. E depois de mais algumas coisas vem o episódio mais impactante de toda a série, o fatídico episódio que o pessoal descobre sobre o portal. E meu Deus, que tensão essa parte. Pois é revelado que aquela entrada dimensional podia e tinha grandes riscos de mexer com a realidade. Além que o tio Stan não era o Stan, por conta que o Dipper e a Mabel vê no escritório dele várias coisas bem suspeitas, e lá tinha um jornal falando que o Stan estava morto. Ou seja, até naquele momento tudo encaminhava que o tio Stan era o grande vilão da série. E logo depois o Stan foge do interrogatório do FBI, aí os irmãos e os Sus entram naquela entrada secreta da máquina de salgadinhos e finalmente descobrem o portal. E nessa parte eles estavam decididos a acabar com tudo aquilo. Só que o Stan chega e ele tenta impedir, mas o Dipper e o Sus seguram ele. E tudo agora estava nas mãos da Mabel, se ela apertava o botão ou não. E no fim ela se decide confiar no seu tio Stan e deixa o portal ser ativado completamente. Eu confio em você. No final, descobrimos que o porquê do Stan fazer tudo aquilo era para trazer de volta o criador dos diários, e que é seu irmão também, o Stanford Pines. Nisso, temos um flashback contando toda a história dos dois, e que é muito importante, porém logo o FBI estava perto de invadir o laboratório. Só que o Ford foi esperto e usou uma arma de apagar a memória no emissor de ondas de som, e eles acabam se safando. Depois de todo esse sufoco, as coisas vão ficando cada vez mais instáveis, como a Mabel claramente está ficando cada vez mais saturada, por conta que a realidade estava batendo na cara dela toda hora. E isso piorou quando chegou o dia preparatório do aniversário deles, que no caso seria o último dia em Gravity Falls. E no processo muita coisa acaba saindo errado, e a gota d'água foi quando o Dipper decidiu ficar com Ford e não com a Mabel. E essa é uma das partes bem tristes de toda a série, pois a Mabel já estava cansada de tudo aquilo, cansada de crescer, cansada da realidade, e no processo ela acaba pegando a mochila dela nas pressas e sai correndo para fora da cabana, para se aliviar de tudo aquilo. Só que tem um detalhe muito importante que eu não citei, que o Dipper estava na sua mochila uma fenda dimensional, que parece aqueles glóbulos de Natal. Então, esse negócio ele estava rachando e precisava ser colado, pois se não fosse, o extrair não aconteceria. E lembram que eu disse que a Mabel pegou a mochila dela nas pressas? Então, ela na realidade pegou a mochila do Dipper, e que estava com essa fenda dimensional. E meus amigos, logo em seguida aparece aquele viajante no tempo, falando que iria ajudá-la, e isso tudo tava muito estranho. Tipo, o viajante do tempo vai aparecer bem quando a Mabel tá toda fragmentada, e realmente estava, pois na verdade era o Bill possuindo o viajante, e logo em seguida o Bill acaba pegando aquela fenda e destrói ela, começando então o desastre do Extra-Armageddon. Logo após o Bill se libertar e começar a atacar o terror na cidade, o Ford e o Dipper tentam impedi-lo, só que acaba tudo dando errado. Ford foi virado a ouro, a cidade estava toda destruída e as pessoas estavam petrificadas. Os diários foram queimados pelo Bill, e simplesmente a única esperança que naquele momento virou cinzas. Não seja um herói, garoto! Isso é o que acontece com os heróis do meu mundo! Não!
Os diários! Mas nem tudo ainda estava perdido, pois ainda tínhamos o Dipper e a Mabel. Logo em seguida desses eventos, o Dipper acaba encontrando a Wendy, que acaba ajudando ele a salvar sua irmã, que estava aprisionada a uma dimensão. No meio do caminho eles encontram o Tampinha, sim, o Gideão. Ele acaba atrapalhando os dois, porém até que eles conseguem escapar momentaneamente deles e acabam encontrando o Sus. Só que os dois estavam bem machucados, principalmente a Wendy, coitada. Só que o Gideão encurrala eles. Porém, o Dipper aqui foi gênio. Ele simplesmente convenceu o Gideão, usando sua irmã, apesar que eu não concordo com isso, para convencê-lo e acaba dando certo. E eles acabam conseguindo finalmente entrar naquela dimensão da Mabel. Quando eles entram nessa dimensão, é tudo muito colorido e brilhoso. Que terror! Mas seguindo adiante, eles encontram a Mabel e tentam salvá-la, porém ela se recusa. E também ela era a deusa daquela dimensão, podemos dizer assim, onde o que você quer se torna realidade. Ou seja, a pura dimensão da tentação, ou melhor dizendo, a prisão do Bill. Só que tudo ocorre bem. A Mabel ela acorda e aceita finalmente a realidade e todos eles acabam saindo daquela dimensão. Nisso eles vão na cabana onde encontram o Stan e o restante de algumas pessoas e acabam elaborando um plano para dar fim ao Bill, que no caso é salvar o Ford, pois ele sabe uma maneira de impedir o Bill. Agora, com ambos os irmãos, o McGucket e o pessoal todo unido, eles partem na construção do Megazord da Cabana de Mistérios, que é fantástico, e partem contra o Bill e seu grupo de aberrações. Eles acabam conseguindo entrar no palácio do Bill e salvar o pessoal petrificado, e o Ford também. Conseguem achar uma maneira de derrotar o Bill, graças ao Ford, que é fazer um circo de símbolos para derrotá-lo. Tudo estava se encaminhando para um desfecho positivo, porém, graças à rixa entre Stanford e Stanley, acaba que o ritual não dá certo e o Bill aparece e acaba com tudo aquilo, transformando uma parte do pessoal em bandeira, só sobrando Dipper, Mabel, Ford e Stanley. Só que o Bill aprisiona o Stanley e o Ford e vai atrás do Dipper e a Mabel. Eles conseguem atrasar o Bill, porém acaba dando errado e o Bill pega eles. No final, tudo estava perdido e o Ford finalmente deixou o Bill entrar na sua mente. Esqueci de explicar essa parte. O Bill precisava entrar na mente do Ford para quebrar uma barreira em volta da cidade. Mas voltando para o clímax, o Bill entra na mente do Ford. Só que não. Na realidade, ele entrou na mente do Stan. E aqui está a cena mais foda de todas, pois o Stan e o Ford bolaram um plano de trocar de roupa para enganar o Bill e no processo apagar a mente do Stan. Stanley! Acho que servi para alguma coisa. Eles acabaram ganhando, mas o custo foi alto, pois eles tinham perdido o Stan, já que ele não tinha mais suas memórias. No fim, todos foram salvos. Eles acabam indo em direção à cabana, na esperança de reviver as memórias do Stan, o que acaba felizmente dando certo, graças ao Wobbles e o livro de momentos especiais. O pessoal depois da cidade celebram o aniversário dos dois e a vitória de todos. No fim, as férias de verão acabaram e estava na hora de voltar para casa, no caso o Dipper e a Mabel. Eles se despedem de todos e vem um desfecho digno a toda essa história. Bem, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Não se esqueçam de deixar o gostei e se inscrever no canal, beleza? Vejo vocês logo então, um grande abraço e falou!